Uma só família. Eu tomo essa escritura porque ela é bonita, onde nós encontramos pessoas que podem dizer: fica conosco. Ficar conosco, como naqueles dias, eles não tinham nem percebido as coisas, mas quando perceberam, quiseram que aquilo ficasse com eles. Era Cristo andando com eles. Porventura, não poderíamos também, hoje, dizer: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Aí ele entrou para ficar com eles. Quem você chamaria para ficar com você? Fica conosco. Não é qualquer pessoa que pode ficar conosco. Eles convidaram aquela pessoa porque eles perceberam algo naquela pessoa. E quando aquilo sucedeu, abriram-se-lhe os olhos. Se você não convidar, primeiro fica conosco, como os olhos vão poder se abrir? Seus olhos só abrirão para conhecer a revelação se você disser para aquilo que você não tem conhecimento, mas você percebeu que tem luz nisto, que esta é a verdade. Fica conosco. Diga para a revelação dos selos: fica conosco. Diga para o novo nome: fica conosco. Diga para o Cordeiro que saiu do trono: fica conosco. Bem, eu estava pensando nisto porque o irmão Brana fala sobre Raabe. E Raabe era uma família. Deus tem uma só família. Ele busca uma só família. As pessoas, talvez é difícil entender. E cadê as outras famílias? Todas as famílias estariam dentro daquela família. No tempo de Raabe foi assim. Toda a família de Raabe tinha que estar dentro da sua casa. Ali, diz o irmão Brana, que era uma só família. Eu quero tomar estas palavras porque tem hora que você pensa: mas só eu nesta casa? Só eu nesta cidade? Só minha família nesse estado? Olha, não é fácil, mas o irmão Brana diz no parágrafo 100 da mensagem o sinal. Agora, vê você quão pouquitos serão? Apenas um aqui e outro por ali. Uma só família sairá de um estado. A gente espera que saia tantas. Tem hora que você vê uma só família num estado de milhares de pessoas, tem uma família. Isso é o tempo, filho. Você diz: mas tem milhões de pessoas. Mas tem uma família que sai talvez de uma cidade. Tem uma família que sai de um estado. Tem uma pessoa que sai de um mundo. Nós temos lá atrás Enoque sozinho. Ninguém mais saiu daquele mundo senão Enoque. Mas eu pensei também sobre família. O que é uma família? Um homem e um homem não é uma família. Certo? Uma mulher e uma mulher não é uma família. Uma família, ela é formada de um homem, uma mulher e filho, ou filhos. Isto forma uma família. De outra sorte, você não tem família. Tem que sair uma família, e é só uma família. Deus chamou Abraão uma família. Deus chamou Enoque
um homem e não podia levar nem sua família. É o tipo. E Deus vem chamando sempre um de uma família. Quando a gente entra na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, você encontra sempre uma família. Quando você encontra pela fé, 11:8 de Hebreus, pela fé Abraão sendo chamado. É uma família. Não são muitos. Você vai encontrar pela fé Jacó. Também foi chamado e abençoou um dos filhos. E aquele que ele abençoou, pela fé, José. Sempre formando uma família. Você não tem mais do que aquilo. Deus respeita aquela fé naquele dia daquela pessoa. E aquela pessoa forma uma família. Ele, a esposa e os filhos formam uma família. E Deus vem sempre tratando com uma só família. Então não te entristeça quando você não consegue ter muita gente ao seu lado para você congregar. Mas se tiver um, dê graças a Deus. É uma família, dê graças a Deus. Porque o irmão Branham fala, é uma família que sai de um estado. Talvez tudo isto é uma ilustração, mas na verdade a noiva não é esse tanto de gente que você vê em todas as denominações. Não são a noiva. A noiva é uma família. Qual família é? A família metodista, luterana, pentecostal, a família da primeira e segunda etapa? A própria mensagem do irmão Branham mostra para você isto. Ele diz, Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra. Nasce. Porventura, você não quer nascer nesta família? É uma só. Você diz, não, mas nós somos aqui também uma família. Não, Deus tem uma família só. Hoje Ele tem uma família só. A família Branham. Não é porque eu pertenço a essa família. Não é porque eu nasci nesta família. Não, eu tenho que dizer porque é uma realidade. Deus tem uma família no mundo hoje. Ele teve uma família numa cidade. Ele teve uma família no estado. Ele teve uma família para formar 12. Lá no Velho Testamento, 12 patriarcas. Ele teve uma família. A família Jesus. Agora, ele tem novo nome. Ele tem a família do entardecer, que veio esta mensagem para formar essa família. Assim como Jesus veio e morreu no entardecer, formando a família de Jesus. Dali para frente você encontra a família no Pentecostes. Mas aqui no final você encontra Branham sendo o pai da família do entardecer. E você não entra. Sabe por que você não pertence? Porque você não entra. Tem que nascer. E sabe por que você, meu irmão, minha irmã, não tem como escapar desta família? Porque você nasceu. Se você não nasceu, você escapa. Porque esta família é de nascimento. Não é entrada. Não é eu quero pertencer.
Eu tenho vontade. Não, é nascer nela. Quando se fala em 7 trovões, você nasce nessa família. De Laodiceia 38, quando se perguntássemos para o irmão Brana o que são os 7 trovões, está escrito em Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Isso forma uma família dos selos. Isto é Cristo. É Cristo operando em mim e em você. E nós pertencemos a esta família, uma só família. Hoje queremos ser raptados, sendo família pentecostal. Uma família que pula, que grita, que sorri. Uma família que põe mulher no púlpito, quando a Bíblia diz que ela não pode. É para ela ficar calada na igreja. E que não tem nenhuma mulher ministra na Bíblia para ministrar a palavra. Se você faz isso, você não é da família. A família obedece o chefe. A família obedece o pai de família. Como está você? Está você de mal com o pai de família? Você não está sentindo bem com o pai de família? Você já notou quando o filho não sente bem com o pai? Que tipo de espírito tem esse filho? Que não sente bem com o pai. Oh, mas o pai não me deu isso, o pai não me deu aquilo. Sim. Você é filho da mesma forma, Deus dando ou não dando. Você é filho. Você não reclama. Você não fica mal com o seu pai. Você não quer apresentar argumento para o seu pai só porque ele não te deu uma cura, ele não te deu uma bênção, ele não te deu um carro, ele não te deu um salário melhor. Você não fica de mal com o seu pai. Você não fica de mal com Deus. Quando nós fazemos isso no natural, com o nosso pai em casa, na nossa família, que vai entrar uma só família que entra, uma só. E quando nós não ficamos bem com o nosso pai em casa, no natural, nós não estamos bem com Deus. Eu sei que você pode dizer, mas meu pai é um bebum, meu pai é um fumante, mas você é filho de um bebum. Você é filho de um fumante no natural. Então você tem que estar bem com o seu pai. Eu não sei como você vai se sentir, mas você tem que estar bem com o seu pai. Não importa como ele esteja, como ele está agindo. Assim, você saberá respeitar seu pai, Deus, e pertencer a esta família que você nasceu nela. Eu nasci nesta família. Eu não tenho problemas com Brana. Eu não tenho problemas com a revelação. Eu não tenho problemas com o Cordeiro ter saído do trono que o meu pai pregou. Eu não tenho problemas de crer que a HM faz parte do nome de Deus, porque foi meu pai quem disse, em Abraão Restaurado 45. Eu não tenho problema que um gentil levaria o seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Eu não tenho nenhum problema. Eu creio que foi meu pai que pregou. Meu pai Brana. Eu não tenho problema. Por que vocês têm problema com ele? Porque vocês da primeira e segunda etapa têm problema. Isso prova que vocês não pertencem à família dele. A família Brana. É uma só família. Parágrafo 100 do sinal. Estou tomando isso do Estado para mostrar que é uma só família, porque o William Brana disse também que é uma só família. Irmão Brana diz que Brana não é uma denominação, é uma família. E aí você vê, no tempo de Lutero não era uma denominação, era uma família luterana. No tempo de Wesley
não era uma denominação. Se torna uma denominação sempre depois que o mensageiro parte. Era uma família santificada. No tempo dos pentecostais, era uma família falando em línguas, pulando, gritando, curando os enfermos. No tempo da primeira e segunda etapa do irmão Branham, era uma família que não sabia dos selos. Era uma família que não tinha revelação dos trovões. Era uma família que não sabia nada do novo nome, primeira e segunda etapa. Era uma família. Mas agora, irmão Branham está falando da família Branham, que não é uma denominação, é uma família. Uma família tem que estar de acordo com as ordenanças do Pai. Se você não está de acordo com as ordenanças do Pai, você não é da família. Muitos pentecostais não são da família de Jesus. Por quê? Eles têm problema com o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não se dão bem com o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Pedro veio e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo no dia do derramamento, da descida do Espírito Santo. Estava formando uma família pentecostal. E se você diz que pertence a uma dessas denominações que nem o batismo em nome de Jesus Cristo aceita, você tem que saber que você não é da família de Jesus, que ele disse que a família de Jesus no céu e na terra chama Jesus. Toda a família dele chama Jesus, no céu e na terra. Isso é a família pentecostal, isso é a família que veio do Calvário, isso é a família que passou no Pentecoste nos dias de São Pedro. E vocês não querem passar, vocês são de todas as denominações que crê em Santíssima Trindade, em Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês não têm revelação, você é a família do Papa. Pai, Filho e Espírito Santo é um batismo que o Papa São Damaso apresentou depois do ano 300 depois de Cristo. Que família você pertence? Por isso é uma família só. No tempo de Lutero, eu creio que aqueles luteranos foram salvos. Hoje não, hoje eles estão perdidos. No tempo de Wesley, aquela família abençoada que creu no ministério de Wesley, era uma só família. Foram salvos, santificados. Eles não tinham nada mais, mas foram salvos. Era uma família salva. Mas os wesleyanos de hoje, não, estão perdidos. No tempo do derramamento do Espírito Santo, em 1900, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os pentecostais, aquilo foi maravilhoso. Era uma família pentecostal. Mas em 1950 já não era mais. Em 1950, Deus já estava começando a usar William Branham numa outra família, porque estava chegando perto da revelação. Mesmo que ele pregou bem antes, eu sei, ele nasceu no início do século 1900, bem no início, mas não importa. Ele veio em 1950, a coluna de fogo foi fotografada sobre a cabeça dele. Era uma vindicação. Isso daqui é o pai de uma família. Uma família que começa com primeira e segunda etapa, sem revelação, sem saber dos selos, sem saber dos trovões, sem saber que o Cordeiro saiu do trono. É uma família. Mas não é a família Branham ainda. É uma família de primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Branham, que ele pregou preparando o povo para a sua perfeita mensagem, que a mensagem do profeta mesmo era a terceira etapa. E a terceira etapa foi a abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, irmão Branham diz a terceira etapa, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por favor, meu irmão, minha irmã, já descobriste de que família pertence? Você pertence à família que só tem homem e homem. Isso não é a família de Deus.
Pertence à família, talvez você não me entende. Você pertence à família que tem mulher e mulher. Isso não é família. E são pessoas do mesmo sexo. Formar família tem pessoas do sexo masculino e feminino para formar uma família. Aí depois pode trazer um menino, pode trazer uma menina e ali forma uma família. Aqui nós temos a família Brana. Eu quero te convidar sempre para ouvir a mensagem. E ouvindo a mensagem, vê se dá para você nascer da mensagem. O profeta fala sobre isso. Nós temos que nascer da mensagem. Nascer da mensagem é nascer na família Brana. Quando você nasce da mensagem, você não duvida do seu pai. Você não discute com o seu pai. Você não para de falar com o seu pai. Você está na família. Como pode? Olha, eu tenho tido muitos problemas na minha família. Mas meus filhos sempre falam comigo. Eu ralho com eles. Mas eles sempre falam comigo. Eu posso dizer que isso é uma coisa muito boa que eu tenho na minha família natural. Eu tenho na minha família natural quem crê, vive, quem crê e não vive. Mas crê. Está na minha família natural. Mas eu posso ralhar com eles, posso falar com eles, e eles aquietam, ouvem. Eu sei que tem aqueles que gostam de responder. Quando você responde o pai natural, você também é fácil para poder opinar ao seu pai espiritual e ao seu pai Deus. E replicar, por que o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor não fez isso por mim? Por que o Senhor me deixou desse jeito? Por que o meu lar está assim? Por que os meus filhos estão assim? Por que a minha igreja está assim? Você replica a Deus. Mas se você tem Ele como seu pai, você não tem que replicar. Você diz sempre, obrigado, Senhor. Por que você pergunta, por que o mundo está assim? O mundo tem que estar assim, o mundo tem que estar pior. Mas você pertence a uma família que tem proteção divina. Uma família que foi recolhido todos dentro do mesmo telhado. Debaixo do mesmo telhado. Com a mesma palavra do profeta. Era o profeta Josué. Era o profeta Jesus. Era o profeta Pedro. Era o profeta Brana. É o profeta João. A esposa, você reúne debaixo desse telhado. E quem tem aí dentro? Filhos. Filhos que antes não criam, mas agora creem e nasce debaixo do telhado de Raabe. Nasce agora debaixo do telhado de João, a esposa do dia. A gente tem que falar de um homem, porque a Bíblia fala do homem. Irmão Brana fala da igreja. E Deus fala de um homem. E aí você tem que entender que o irmão Brana diz que ela era chamada de ela. Mas não é ela mais, agora é ele. É ele, porque vem sempre a palavra. Não é a denominação. Agora é a família. E vou repetir agora. Vê você quão pouquitos serão. Apenas um aqui e outro ali. Uma só família sairá de um estado. Muitas pessoas estão padecendo, mas uma só família sai. Você pertence a esta família? Dê graças a Deus. Que família você pertence? Você ainda está lá na família pentecostal? Aquilo já passou. Você está na família da primeira e segunda etapa? Aquilo já passou. Você está na família Bran, que recebeu a revelação dos trovões, dos selos. Quando ele pregou no seu dia, eles não receberam. Ele disse, vocês não têm conhecimento, revelação. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui esta semana. Ele disse para a família, dentro do tabernáculo Brana em Jeffersonville. Mas agora, você já conheceu? Você pertence a esta família que está dizendo, vejo. Pertence a esta família?
Deus te abençoe. Pai, rogo ao Senhor que ajuda-nos a permanecer nesta família Brana, com obediência, com amor, com dedicação, sem replicar coisa alguma. Se o Senhor não me dá isso, não me dá aquilo, eu queria tanto, Senhor. Isso não vai ficar fazendo eu ficar de mal com o Senhor. Nós somos assim nesta família. Entre nós, os irmãos, não ficamos de mal um do outro. Não nos fechamos um contra o outro. Não lutamos um contra o outro. Amamos um ao outro, porque nós pertencemos a uma só família. Não tem mais família na terra. A família de Deus na terra chama Bran. Bran não é uma denominação, é uma família. Foi o irmão Brana que pregou isto. Toma isso no seu coração. Receba isto na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba a revelação dos selos. Receba esta luz que Deus deu através do profeta e que tinha que ser comido esse livrinho através de João para que pudéssemos entender. Receba, receba, receba esta luz. Receba esta palavra. Pertença a esta família Bran, que João faz parte nesse tempo, dentro desta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.